Olá, caro ouvinte, eu sou o Felipe Gonçalves do podcast Efeito Surpresa. Aí você sabe, esse podcast aqui tem o intuito de te mostrar coisas relacionadas à arte, música, teatro, filmes e tudo mais que essa cidade produz. E a gente está por dentro também de tudo que está acontecendo nessa pandemia, né? Os artistas estão em movimentos para se ajudarem, também fazendo lives, e a gente tem intuito também de divulgar essas bandas, esses artistas que de alguma forma estão se mexendo nessa fase que é uma das mais difíceis da nossa época, né? Eu acho que dificilmente alguma coisa pode ser mais terrível que uma pandemia e parou o ano inteiro, né? A gente veio lá de março, numa tentativa de lockdown nesse país, e o que de certa forma ajudou essa curva aí ascendente do coronavírus, e tá vendo agora a coisa, sei lá, talvez descambar de uma forma que a gente não pode controlar ainda. Mas eu acredito que daqui a alguns meses tenhamos pelo menos algumas notícias boas em relação a remédios, ou talvez uma vacina, não sei. É um pouco cedo para dizer, eu não sou infectologista, não sou médico. Estou tentando ver de um prisma mais bom, de certa forma, porque a gente manter as esperanças em algum tipo de cura, ou sei lá, remédios que façam realmente a diferença para quem está internado e está passando dificuldades para respirar. Então a gente tem que ver sempre da melhor forma, mesmo que de certa maneira a gente vê tanta coisa ruim ao longo do dia, ao longo da semana e nos meses que seguiram por essa pandemia. Mas a gente está tentando, e sei lá, de certa forma tirar o enfoque das pessoas em pensar só em coronavírus, infecção, álcool 70 e coisas do gênero. Então eu tenho ouvido muitos podcasts, muitas músicas, e esses dias me peguei cantarolando um som bem bacana que foi indicado pelos amigos. Sabe quando você vai deixando aquilo de certa forma tomar conta, né, do seu dia, e vai ouvindo 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aí já tá cantando a música junto e tendo aquele envolvimento com a banda. E eu pensei, eu preciso saber quem são esses caras, porque eu realmente me interessei, sabe? Ótimos instrumentistas, letras bacanas, é isso que a gente precisa. E eu posso dizer que eles estão falando de coisas que realmente são importantes, mas de uma forma diferente, sabe, do que a gente costuma ter aqui. Essa sonoridade de Campo Grande, às vezes ela abafa um pouco os artistas, eu acredito, mas de tempos em tempos a gente tem artistas que são fora disso. E é isso que é importante, sabe? Você ter artistas, você ter músicos muito bons. Você pode acompanhar essa banda numa espécie de jam que eles fizeram e gravaram, e é sensacional, sabe? O peso do baixo, uma guitarra totalmente diferente do que a gente costuma ouvir aqui. 2 vocalistas muito bons para interpretar ali essas canções, e alguma coisa que anima de fato, sabe? Quando você vê tanta coisa pasteurizada e realmente vê uma sonoridade feita ali com a alma desses caras, eu acho bacana, porque mostra que algumas pessoas estão interessadas em fazer música do coração, né? Acompanho muito o som aqui no Brasil e também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E sinto muito falta disso, sabe? Pessoas que estão em veículos de comunicação, dando espaço para as pessoas que realmente têm esse talento, e que você não está, de certa forma, enaltecendo uma coisa que realmente não é tão boa. E esse é o problema, porque você está endossando um som que talvez não seja legal, sabe? Aquele som que não te diz muita coisa, ele tem bons músicos, mas o intérprete não é tão bom. Sempre falta uma coisa, sabe? Então quando você acha alguém com um som tão redondinho assim, eu acho que vale mostrar para as pessoas, para os amigos. Sem mais delongas, eu quero saber aqui do nosso guitarrista Lucas, que também compõe as músicas e de uma certa forma coloca uma identidade muito interessante nessa linha de guitarra, né? Eu recomendo muito que você vá lá no YouTube depois de ouvir esse podcast
e ouça muito o projeto Casulo. E é isso que eu quero saber aqui de você, Lucas. Como é que surgiu e como foi o processo de se conhecer musicalmente, né? Você e os integrantes dessa banda, que parece que tocam, sei lá, há 20 anos, pelo envolvimento que vocês têm, pelo som que vocês tiram. O Casulo começou, pode-se dizer, em 2016, né? Quem começou o Casulo foi o Ricardo e o Wellington. Eles se conheceram no CPF em 2016. O Ricardo fazia audiovisual e o Wellington fazia cozinha. Em 2017, o Ricardo conheceu o Kalelo, meu irmão, né, vocalista também, como o Wellington, na Vivo. Eles trabalhavam com televendas e eles se conheceram lá. E teve um dia que o Kalelo chamou o Ricardo para ir lá em casa, a gente fez um som e tal. E um tempo depois o Kalelo me mandou mensagem, ó. O Ricardo me chamou para uma apresentação, falou para chamar você. O Kalelo comentou com ele que eu tocava também. Porque o Kalelo já tinha um projeto solo, né? Que a gente tocava em barzinhos e tal. Eu tocava carrom e ele violão e voz. E daí a gente foi para agregar nesse projeto. E daí já tinha o nome Projeto Casulo e tal. E a gente se apresentou. Que foi lá no Macarena Studio, que era o lugar onde o primo do Wellington trabalhava. E a gente fez essa primeira apresentação do Casulo lá. Assim, fez um ensaio para aquela primeira apresentação e tocou. Aí depois disso a gente começou a se unir mais, ir para sarais. A gente teve um sarau chamado Sarau Comboio. E daí a gente foi, que foi a primeira vez que eu toquei de novo com eles, né? E pô, a gente achou uma energia maravilhosa, o pessoal gostou e tal. A gente falou assim, vamos fazer, e começou a se reunir. Já o processo de se conhecer, né, assim, mais musicalmente, foi através dessas experiências que a gente foi tendo, né? Desses sarais, assim, o Casulo surgiu de um experimento mesmo, assim. A gente se juntava e ia fazer música, se juntava e tocava. Até então, mais com interpretações, né? Aí, até surgiu a primeira autoral, que foi uma música que eu escrevi, mandei pro Kalelo, mostrei, né, pro Kalelo. E daí ele escreveu outra parte, e foi a primeira música autoral, que é Morena Babilu, né? Que é uma música bem legal, assim, que a gente ainda tá trabalhando. E daí com isso a gente começou a ter esses trabalhos autorais. Mas essa parte do processo mesmo, assim, de se conhecer musicalmente foi muito das uniões, né? Das reuniões que a gente tinha para trocar ideia e trocar referências musicais, né? Por ser 6 pessoas bem diferentes que tiveram vivências e experiências bem diferentes musicais, né? Assim, a gente tem essa riqueza, essa pluralidade de músicos, né? De ideias musicais dentro da banda, assim. Tem aquela coisa latina que vem dos meninos colombianos, e daí eu escuto muito rap, Ricardo Rock, Kalelo MPB, eu também MPB, o Wellington vem da música gospel, então tudo isso tem a junção e a metamorfose que é o Casulo, né? Obviamente, as letras são bem envolventes, tanto na melodia quanto as letras, né? A poesia que vocês colocam nestes sons. E eu gostaria de saber como que é o processo criativo, tanto seu quanto da banda, para produzir esses sons. Meu processo criativo ele é bem espontâneo, diria assim. Eu tenho uma ideia, uma frase, uma palavra, um cenário, e daí eu começo a desencadear, né, tudo aquilo dentro da minha cabeça, assim. Geralmente não são temas objetivos, assim, ou coisa, vou fazer uma música sobre esse tema. Mas eu tive algumas experiências, assim, de escrever em cima de um ritmo específico, ou em cima de uma ideia específica. Tem um amigo meu chamado Igor Sanguina, que a gente escreveu algumas canções, assim, pensando na temática, assim, sabe? Tipo, igual tem uma música que a gente tem sobre a fome, que fala sobre a fome, que ela tem essa coisa de vamos escrever sobre isso, e a gente foi lá e escreveu. Mas geralmente o processo criativo ele é muito espontâneo. Depois, a partir de um clique, a partir de uma ideia, ele surge. Assim. E o exercício da escrita, né? Tá ali sempre escrevendo, porque uma hora sai alguma coisa bacana, assim. E exercitar, porque compor também é um exercício, né? Igual qualquer outra coisa. Você vai melhorando, você vai criando técnica, você vai pensando no que pôr, como pôr, né? De toda a maneira da linguagem ali, como você pode estar trabalhando.
E o meu processo criativo, assim, pra compartilhar isso com a banda sempre foi bem tranquilo, assim. A gente sempre, eu mostro, e aí, gente, o que vocês acham? Daí a gente pensa, acho que dá pra fazer, acho que não dá. Porque o Casulo, ele não tem uma identidade, assim, específica, né? A gente tem essa mistura latina e brasileira, só que ela não... O latino e o brasileiro é gigante, né? Então, tipo, tudo cabe dentro um pouco ali. E o que não sabe a gente suspeita, não tem certeza, tem meio isso, assim, eu falo de mim, né, não falando pela banda. Mas é bem tranquilo, até porque não sou só eu que escrevo, né, o Julian também escreve, o Calelo, o Wellington. Então a gente sempre troca essa ideia e entra num bom senso, assim, de essa dá, acho que essa fica legal. Dentro da identidade de cada um e da banda como conjunto, né? Então acho que assim, esse processo de compartilhar com a galera é bem tranquilo, assim, nesse sentido de compreensão e de trocar ideia, assim. É bem bacana. Eu gostaria de saber de você, Lucas, quais são as suas influências por compor tão bem e sei lá, chegar nesse timbre. Eu acho importante a gente discorrer sobre isso, porque é algo, é a alma, né, do músico. As minhas influências musicais, elas são bem diversas, eu diria. Meu pai é caminhoneiro, aposentado, então sempre viajou para tudo que é canto do Brasil e ele comprava muita fita, assim. Então tinha uma época que ele ouvia mais isso, mais aquilo. E daí eu lembro que ele tinha uma caixa de fita, que quando já passou pro CD, que essa caixa de fita que ficava no caminhão com ele, ficou aqui em casa. E tinha de tudo, molejo, Racionais, de tudo mesmo, assim, de samba, sertanejo e rap, tudo. E eu lembro que eu fiquei muito fascinado por Racionais na época, assim, pelo jeito deles contar a história, que foi o meu primeiro contato com o rap, né? Que até hoje eu ouço muito, assim, que é uma das coisas que é bem influente pra mim, assim, nesse sentido musical e lírico, né? Então eu tenho muita influência de tudo que é coisa, tanto de coisas mais antigas quanto pra coisa mais nova. Atualmente eu estou ouvindo muito Annelise Assunção e Curumim, Itamar também, que estão me dando um outro olhar para a parte da escrita ali, tanto da escrita em si, quanto da escrita dentro da melodia, e da melodia dentro da escrita, um olhar mais meticuloso. E conforme o tempo a gente vai vendo como que essas influências influenciam dentro da nossa música, né? Isso que eu acho bem bonito. O meu contato com música foi na igreja, né? Esse contato de ver alguém tocando ao vivo. E eu achava muito bonito, eu sempre achei muito legal, prestava muita atenção nisso, mais do que na própria missa. Sempre olhei mais o lado musical, ali eu ficava deslumbrado com aquilo. E às vezes tinha missa na paróquia, e a igreja era maior, com mais recurso, então tinha baterista, baixista, né? E eu ficava, meu Deus, olha que coisa linda aquilo ali. E eu sempre gostei, sempre prestei muita atenção. E daí eu lembro que eu era bem novinho, assim, tinha uns 10 anos, o meu primeiro contato foi com a timba, tipo uma timba, um tambor, que ficava lá no fundo da igreja, que alguém tinha doado, mas ninguém tocava. E daí num dia tava tendo uma reunião da Renovação Carismática, eu fui lá no fundo da igreja, comecei a tocar, e a galera chamou a atenção, e daí pediram pra eu tocar, né, na igreja, e eu comecei a tocar a timba. Na missa e tal, ensaiar com a galera e tal. E daí surgiu esse primeiro interesse. Depois de um tempo eu comecei a fazer aula de violão na escola, só que daí não tive aquela vontade toda, assim. E daí o meu irmão, o Calelo, voltou de São Paulo, que ele morava em Santos. Ele veio pra Campo Grande. E eu lembro que ele veio aqui em casa um dia com um violão, assim, e eu falei, pô, o cara toca violão. E a gente é meio irmão, né? Então, assim, por par de pai, então eu não conhecia ele direito, assim, a gente era bem afastado. E, pô, meu irmão veio de São Paulo, toca violão, vou aprender a tocar violão pra tocar com o cara, né? E daí eu comecei a fazer aula de violão na igreja e me interessei, me dediquei, aprendi, toquei na missa. E depois de tudo isso começou a surgir esse contato entre eu e o Calelo, né? Que a gente falou, ele já tocava, né, em alguns lugares, voz violão. E daí eu tava tocando carrum na igreja, né? Porque a igreja ganhou um carrum de doação, eu comecei a tocar. E ganhei um carrum da minha tia um tempo depois. Daí eu e o Calelo começamos a fazer umas apresentações experimentais, assim. E depois disso só foi continuando, né? E eu conheci um pouco da parte teórica e ele é autodidata, né? Então ele aprendeu a tocar muita música, ele era muito fã de Ana Carolina, a gente foi bem fã, assim, assistia DVD e ele aprendeu tudo no DVD, assim.
olhando o DVD, bem autodidata mesmo, ficava lá voltando. E o MPB já tinha aquelas notas mais dificultosas, né, mais difícil de fazer. E ele me ensinava, a gente trocava esse conhecimento. Eu ensinava a parte teórica e ele me ensinava a parte prática ali da onda mais MPB, né? Que era aquelas notas mais complicadas. Daí conforme o tempo tudo foi se aprimorando pelas experiências, assim. No ensino médio, estudei com um cara, o cowboy, Felipe, é meu amigo até hoje. E ele fazia umas linhas de baixo, assim, no violão. Eu levava o violão pra escola, ele fazia umas linhas de baixo. E um dia ele falou, vamos lá em casa, tal, tem um teclado lá. Eu fui na casa dele, ele mostrou o teclado. Eu achei interessante aquela sonoridade, assim, que eu nunca tinha tocado no teclado, né? E daí eu fiquei curioso, né? Porque eu me interessei em uma época por teclado. Até comprei, cheguei a fazer aula. Mas acabei desistindo, assim, achei muito difícil. E o baixo também, eu comecei a dar umas estudadas, tocar algumas coisas no baixo. Tanto que quando o Casulo começou, eu tocava baixo, né? E o Ricardo guitarra, depois a gente inverteu, assim. Né? Falou, acho que nós estamos no lugar errado, Ricardo, vamos inverter esse rolê. Mas eu tive interesse por baixo no começo também, gosto muito até hoje do som. Toco um pouco de baixo, um pouquinho de teclado, um pouquinho de percussão, um pouquinho de bateria. Mas o que eu gosto mesmo é de violão e guitarra, que é uma coisa que eu me identifico mais. E também, o mais importante de tudo, vocês têm algum tipo de projeto nessa pandemia? Estão lançando álbuns? Estão gravando? Como é que está sendo o ativo de vocês enquanto pandemia? A gente teve um projeto aprovado no FIMIC, ficamos em 8º lugar, que é o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que é o edital da Prefeitura com a Sectur. E o nome do nosso projeto é Reconstrução Coletiva da Memória e Identidade através da formação artística e da vivência com a aldeia Marçal de Souza e as mulheres do bairro Moreninhas. E com essa pandemia agora tudo ficou muito confuso, né? Tinha algumas atividades presenciais e agora a gente tá vendo como é que a gente vai estar adaptando isso. E uma das ideias que a gente teve é fazer live com o pessoal do Moreninhas, né? Com os artistas do Moreninha, para trocar essa ideia, trocar essas vivências, né? Antes do projeto começar a acontecer. Então a gente vai fazer algumas lives aí futuramente com artistas do Moreninha e da Marçal de Souza na página do Casulo, para já estar trocando essas ideias, né? E a gente também tá fazendo muita coisa em casa, assim. Gravações em casa. Agora a gente tá entrando nessa onda tecnológica de gravar as coisas, de criar beat, de mexer com essa coisa mais tecnológica, né? Aprender a mexer nos softwares, como é que funciona, usar as ferramentas tecnológicas. Então a gente tá nesse processo de criação. E a gente tá procurando editais para participar dessas coisas que estão ajudando a gente a continuar, né? Porque ficar sem show é complicado, então você fica meio perdido, assim, o que eu faço agora? E a gente tá adaptando isso, a gente tá começando a movimentar mais a página, então a gente criou um quadro chamado Casulo Indica, que a gente vai lá, cada um dia da semana, indica um artista, uma música, algum conteúdo artístico. E a gente tá nessa onda, cada um no seu casulo, cada um no seu ócio criativo, contribuindo e compartilhando tudo que se cria e tudo que transforma, do jeito que pode, do jeito que tá dando, né? E eu tenho o prazer de conversar aqui também no podcast Efeito Surpresa com o Rafael Vital, um excelente instrumentista e bem particular no estilo que ele se propõe. Rafael, gostaria de saber como é que você se interessou por tocar e quais são as suas principais referências, porque o seu som é tão único quanto alguns artistas aqui da terra, e eu acho que você é uma das pessoas que vai dar continuidade ao trabalho dessas pessoas com uma grandiosidade incrível, pela humildade do som, eu acho. É uma coisa muito bem elaborada, eu acredito, e que preza pela simplicidade, como a gente já viu antes. Bom, eu fui muito influenciado pela música regional, sul-mato-grossense mesmo, essa sonoridade local. Lá em Três Lagoas eu comecei tocando na orquestra de violeiros aos 8 anos de idade, então ali eu tive muito acesso à música caipira e regional. Eu ouvia Grupo Acaba, ouvia Délio e Delinha,
E isso foi fazendo uma somatória bastante interessante na minha bagagem. Um nome que eu acho bastante interessante citar, que me influenciou demais, também foi uma mulher que eu considero muito importante para o estado, e um símbolo de resistência, que é a Helena Meirelles. Eu me lembro de ouvir Helena Meirelles nas viagens que eu fazia com os meus pais, e foi algo que me marcou bastante. Outro compositor que me influenciou bastante também foi o Carlos Coleman, que quando eu cheguei em Campo Grande também me recebeu muito bem, onde a gente desenvolveu uma parceria lançando uma música juntos, algo que foi bastante significativo para mim, porque eu me lembro de ouvir as músicas dele também nas estradas, meu pai comprava os discos, então foi basicamente por aí. E você toca quais instrumentos e como é que você aprendeu, Rafael? Eu comecei tocando violão e quando eu era bem novinho, uma criança, meu pai ainda trabalhava no comércio, ele comprou um violão para poder se distrair um pouco em casa, fazer alguma coisa relacionada ao lazer. Só que eu não dava sossego. Meu pai e minha mãe contam que eu ficava no colo, ficava atrapalhando quando ele ia fazer os exercícios da aula em casa. E aí, logo em seguida, o meu avô propôs que eles me colocassem em uma escola de música local. Até meus pais achavam que era uma coisa, um fogo de palha que iria passar. E aí, aos 6 anos de idade, meu avô me matriculou em uma escola de música e entrou junto comigo também, para poder me incentivar e estar ali me acompanhando, porque eu era bem novo. E aí eu fiz aulas dos 6 aos 7 anos de idade com ele, e depois entrei na orquestra, né, e as coisas começaram a tomar mais corpo. Bom, sobre os instrumentos que eu toco, acho interessante citar 3, que é o violão, a viola de 10 cordas e o banjo americano. Esses instrumentos, inicialmente, eu comecei com o violão, né, fiz 1 ano de aula numa escola local, e depois foi muito interesse, assim, foi muita busca, muita troca de conhecimento com pessoas mais velhas, perguntando, observando, viajando para... Como eu te disse, eu comecei com a orquestra e no começo a gente viajava para vários lugares, né? Tinha muitas oficinas que eu participava. Depois veio a viola caipira, que é um instrumento que eu posso dizer que até que é recente, né? Porque grande parte da minha vida eu toquei violão. A viola também foi bastante nesse processo, né? Aprendendo com os mais velhos. E quando eu percebi, a viola já tinha tomado a frente do trabalho, já tinha dado uma certa identidade a mais também para o meu trabalho. E busquei, assim, mostrar e explorar outras possibilidades de uma viola de 10 cordas, né, conhecida popularmente como viola caipira. E o banjo, conforme eu já expliquei, ele chegou nas minhas mãos e foi uma coisa de curioso, assim. Mas eu toco basicamente esses 3 instrumentos. Já toquei muito também, assim, em uma época que eu tocava nos bares da vida. Toquei muita percussão, né? Então toquei coisas como bongô, cajón, bumbo legueiro. Bumbo legueiro é um instrumento que eu uso até hoje, né? Quando eu vou para estúdio. É um tambor de couro que eu acho que tem uma sonoridade bastante interessante. Então foi basicamente por aí. Rafael, eu gostaria de saber também qual é o seu processo, né? Porque muito se especula sobre os processos dos artistas e como eles criam, como a música vem, ou como as pessoas têm esses insights para os arranjos. E eu gostaria de saber de você como é esse processo. Bom, meu processo de composição é algo bastante natural. Eu gosto muito de observar as coisas que acontecem ao meu redor. Tenho uma ligação com os movimentos da natureza, com a natureza em si. E quando eu comecei, uma das minhas primeiras músicas, né, foi instrumental. Eu comecei compondo músicas instrumentais na viola de 10 cordas.
Uma das primeiras eu dei o nome de Revoada Silenciosa, onde eu observei o ciclo de um dia, onde o dia começa ali na calmaria e os pássaros começam a anunciar a chegada do dia, vem clareando, depois vem a nossa correria, né? Cada pessoa correndo atrás dos seus objetivos, até que vem o findar do dia e a calmaria volta para começar tudo de novo. Então, meu processo de composição é algo natural, onde eu observo, sinto, faço tudo com bastante tranquilidade. Até já me perguntaram se eu tenho um momento que eu sento para compor. Já até tentei fazer isso, mas acho que fica uma coisa meio forçada. Quando acontece de forma natural, eu acho que fica mais bonito, as pessoas até conseguem sentir isso junto comigo. Bom, meu processo de gravação, ele não tem um padrão, são bastante variáveis. Mas assim, particularmente eu gosto de acompanhar e produzir tudo, do início ao fim, desde fazer a letra, melodia, harmonia, arranjos. Por exemplo, Mensageira foi uma música foi a primeira música que eu produzi, né? Me dediquei bastante. Ali eu gravei todas as pistas, exceto o contrabaixo. Então ali eu produzi vocais, produzi todos os instrumentos. Eu sou muito curioso, gosto bastante de tocar instrumentos novos, né? Às vezes eu imagino, por exemplo, uma música pede um banjo. Aí eu vou atrás de um banjo, aprendo a tocar aquilo que eu preciso na hora e gravo. É uma coisa muito de sentir e de perceber o que a música me pede. Mas no mais, é basicamente isso. E algumas coisas eu já gravei em casa, outras eu já gravei no estúdio. E assim seguimos. E além das influências aqui do estado, do rock rural, o que mais você ouve além disso? Quais são suas influências nacionais? Eu consumi muitas coisas, como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Raul Seixas, Zé Geraldo, que foi um cara muito importante pra mim, né, que tá dentro da linha do rock rural, que é o que eu trabalho nos dias de hoje. Zé Ramalho. Quando eu entrei pra tocar nos bares da noite, eu conheci muita coisa. E quando a gente é intérprete e que a gente monta repertórios enormes, experimenta várias coisas, eu sempre fiquei muito atento a tudo que eu cantava, tudo que eu tocava, tudo que as pessoas pediam, ou tudo, até mesmo que as pessoas chegavam e me perguntavam: você já ouviu tal artista? Ele é da minha terra, ele é de tal lugar. Então eu vi muita coisa também que não é... Muitos artistas que não têm um reconhecimento nacional, né? E que tem enorme relevância em seus estados, seus municípios. Rafael, uma música que você postou nas redes sociais me chamou muita atenção pelo estilo de composição, como ela foi gravada, do jeito interessante que vocês filmaram também nos trilhos do trem ali. Como é que foi o processo de criação desse som? O arranjo da música Eu Vou de Trem é uma coisa bastante curiosa. Eu tenho um banjo americano que ele, por um acaso ou não, chegou até as minhas mãos quando eu era um pouco mais novo também. E eu lembro que eu fui influenciado por uma banda quando eu vi um banjo americano e quis muito tocar. E eu comecei a correr atrás disso, e esse banjo veio dos Estados Unidos, entrou no Brasil, e aí um amigo meu tinha esse banjo, e em determinado momento ele percebendo meu interesse, assim, eu muito novo, assim, trabalhando, tentando juntar meu dinheiro para comprar, ele praticamente me deu o banjo, paguei um valor mínimo, assim. E quando eu peguei o banjo nas mãos, eu não tinha nenhum norte. É muito difícil encontrar professores de banjo americano no Brasil, é muito difícil encontrar métodos em português. Daí, num momento assim de descoberta mesmo do instrumento, eu comecei a compor.
E aí saiu primeiro Mensageira, e em seguida saiu o arranjo da música Eu Vou de Trem, que foi algo bastante instintivo, assim, foi algo que surgiu de ouvido, de prática. Então é basicamente isso, eu não uso muita... Eu uso técnicas que eu absorvi durante os anos de estrada, onde eu passei, fiz workshop, masterclass de instrumentos de corda, basicamente violão. Mas o arranjo da música Eu Vou de Trem foi algo, como eu te falei, foi bastante natural. Foi num momento de descoberta de um novo instrumento. Eu sentado sozinho comecei a tocar o banjo, descobri, criei essa sonoridade. Daí depois passei para viola caipira, testei no violão e assim nasceu o arranjo da música Eu Vou de Trem. Você tem planos de lançar os discos aqui nas plataformas digitais? Já está lançando? Como é que funciona esse processo? E como é que está sendo durante essa pandemia? Tenho planos de lançar um álbum novo este ano ainda. Já tenho aí 7 músicas para gravar. Algumas eu já mostrei, assim, de forma informal. Eu já lancei em shows, ou até mesmo de forma alternativa em outras plataformas. Mas tenho 7 músicas para lançar. Pretendo lançar esse ano, como a gente está num momento de pandemia e a gente não pode sair, aglomerar e fazer trabalhos em conjunto, tenho me adaptado e montado meu home studio, usando a bagagem de conhecimento sonoro que eu adquiri na estrada, e acredito que talvez esse álbum pode ser gravado na íntegra dentro de casa. Estou pensando sobre isso ainda. Bom, nas redes eu tenho me divulgado basicamente usando as plataformas Facebook, Instagram e YouTube, né? E produzindo materiais em casa, produzindo coisas com os equipamentos que eu tenho. E conto muito também com a imprensa local, né? Sou inclusive muito grato pelas pessoas que me receberam em Campo Grande, pela abertura que eu tenho com rádio, jornal, televisão. Sou realmente muito grato porque esses veículos nesse momento são muito importantes para mim e para outros artistas locais. Então venho produzindo, lançando, as pessoas têm me procurado até para desenvolver outros trabalhos, né? Então venho me adaptando ao que vem acontecendo, tentando estar cada vez mais próximo do meu público. Acho bastante importante essa proximidade também através das redes. E é isso. A gente segue todo mundo junto, cada um da sua casa, para que logo a gente possa se encontrar ao vivo de novo. E antes da pandemia, você também estava com um projeto paralelo com banda, né? Como é que está sendo desenvolver esse projeto aí? Como é que está sendo desenrolar esse projeto? E você vai continuar depois que tudo isso acabar, quando a situação se normalizar e os músicos puderem se apresentar novamente? Sobre o projeto com banda, achei uma pergunta muito interessante. Porque assim, é algo que eu vinha me preparando para fazer. Era montar uma banda, experimentar uma banda com a minha viola, né? E eu tive a felicidade de encontrar excelentes músicos para jogar nesse time comigo, que são Marcos Loyola, Edclei Calado, Ivan Cruz, que são músicos que eu admiro demais também. Sou muito grato de ter a oportunidade de tocar com eles, né? E infelizmente eu só tive a oportunidade de fazer um show nesse formato. Eu senti o gostinho ali de fazer meu repertório com as minhas músicas autorais e outras que eu gosto de tocar. E aí infelizmente a gente entrou nessa fase e teve que dar uma diminuída no ritmo, né? E parar mesmo. Eu acredito que assim que isso tudo passar, a gente vai voltar com muita força nessa formação, porque é algo que eu gostei bastante, é algo que eu acho que dá um brilho, um tempero a mais naquilo que eu vinha tentando compartilhar com o meu público, né?
Eu gosto muito dessa coisa mais solo também, mais introspectiva, mais poética, mais formal. E no mais eu gosto dos dois formatos. Então eu acredito que vou continuar fazendo um trabalho solo também em algumas oportunidades, mas eu tô bastante focado nessa banda. Tô bastante focado com os meninos, a gente tem conversado muito através das redes sociais, tem alinhado algumas coisas, né? E eu acredito que quando tudo isso passar, a gente vai fazer muito show legal ainda, vai trocar muita energia boa e mostrar o que a gente tá preparando aqui. Eu gostaria muito de agradecer ao Rafael e o Lucas por terem participado dessa edição e por mostrarem um pouco mais pra gente como é estar disposto a criar novas canções, como é estar disposto a tocar com os amigos, como é fazer música de verdade, como é se preocupar 100% com aquilo que a gente gosta de fato, né? Que hoje em dia é uma coisa bem difícil, mas tem essas pessoas aí. Espero que você, ouvinte, que chegou até aqui, procure nas redes sociais o Projeto Casulo, do Lucas, do Ricardo, e que também procure o som do Rafael nas redes sociais, no seu Instagram, Rafael Vital, no seu Facebook e no YouTube também, onde você vai encontrar as músicas. E isso é realmente se interessar pela cultura regional, né? Pelos artistas da nossa terra. E também não deixe de conferir outras edições do nosso podcast Efeito Surpresa aqui no Jornal O Estado. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui, por ouvir essas histórias dos nossos parceiros aí. E até a próxima. Muito obrigado e tchau!